A figura que a história registrou como Ivan, o Terrível ou czar Ivan IV da Rússia, veio ao mundo em 25 de agosto de 1530, no Palácio Real de Kolomenskoye, a poucos quilômetros da agitada Moscou. Seu pai, Vasili III, já governava como grão-príncipe do Ducado de Moscóvia e soberano de toda a Rússia desde 1505, consolidando um reinado que transformaria para sempre o destino da região. Sua mãe Helena Glinskaya, uma nobre de ascendência mista sérvia e eslava, desposou Vasili em 1526, após o divórcio deste com sua primeira esposa, Solomonia, cujo casamento não gerara herdeiros. Apesar de sua criação na fé católica, um detalhe que gerou resistência entre a elite ortodoxa, Helena logo deu à luz 2 filhos, Ivan em 1530 e Yuri, em 1532, este último nascido surdo e sistematicamente ignorado pelos círculos de poder, que o consideravam incapaz de assumir qualquer autoridade. Desde o nascimento, Ivan foi o herdeiro natural do trono, mas compreender sua trajetória exige mergulhar no contexto turbulento dos séculos XV e XVI na Europa Oriental. Naqueles tempos, a própria ideia de um Estado russo era uma abstração. O termo Rússia carregava raízes medievais curiosas, derivava de Rutsi, palavra finlandesa antiga para sueco, usada pelos árabes do califado muçulmano para designar os vikings que a partir do século IX, desceram pelos grandes rios do leste europeu, como Volga e o Dniepr. Esses aventureiros nórdicos fundaram cidades-estado, ducados e repúblicas comerciais que entre os séculos IX e XIII, floresceram onde hoje são a Rússia europeia e a Ucrânia. Novgorod, com seu poderio comercial, destacou-se como a joia dessa rede, até que as hordas mongóis de Gengis Khan e seus sucessores arrasaram a região no século XIV, fragmentando o território em entidades como a Horda Dourada, o Kanato da Crimeia e o Kanato de Kazan. Nesse cenário de instabilidade, o Ducado de Moscóvia, um reino modesto quando Ivan III, avô de Ivan IV, assumiu o poder em 1462, começou uma expansão agressiva. Conhecido como Ivan, o Grande, ele ultrapassou os limites de Moscou e suas terras adjacentes, engolfando rivais ortodoxos como Novgorod, Tver e Rostov, seja por conquista direta, seja reduzindo-os a vassalos. Sua campanha contra o Kanato de Kazan estendeu a influência moscovita ao longo do Volga, pavimentando o caminho para que seu filho, Vasili III, pai de Ivan IV, continuasse essa política de expansão. Quando Ivan nasceu, em 1530, Moscóvia já se firmava como a potência dominante na parte europeia da Rússia, embora ainda enfrentasse a resistência dos tártaros da Crimeia e do Kanato de Astracan, que controlavam as rotas estratégicas ao sul. O destino, porém, aceleraria os planos de Ivan. Vasili III, embora ainda em plena idade produtiva para os padrões da época, desenvolveu um abscesso purulento na coxa direita após uma caçada em novembro de 1533. A ferida infeccionou, provocando hemorragias incontidas que nem os médicos conseguiram estancar. Transportado de volta a Moscou, ele resistiu por uma semana, recebendo os últimos sacramentos como monge antes de sucumbir em 3 de dezembro, provavelmente vítima de septicemia. Com apenas 3 anos, Ivan deveria herdar o trono sem obstáculos, mas sua tenra idade e a impopularidade de Helena, agora regente, abriram espaço para disputas. Príncipes como Andrei Staritsky e Yuri Ivanovich, irmãos mais novos de Vasili, emergiram como pretendentes ao poder. A nobreza e a Igreja Ortodoxa, porém, acabaram cedendo à vontade expressa por Vasili em seu leito de morte. Ivan, independentemente da idade, era o legítimo sucessor. Os anos seguintes foram marcados por intrigas palacianas. Helena governou com mão de ferro até 1538, apoiada por um conselho de nobres e clérigos, mas sua morte prematura, aos 29 anos, possivelmente envenenada em um golpe orquestrado pela facção Shuisky, mergulhou a corte em novo caos. Vasili Vasilievich Shuisky e seu primo Andrei Shuisky, libertado da prisão onde cumpria pena por suposta deslealdade a Helena, assumiram o controle efetivo da Rússia entre 1538 e 1547. Enquanto isso, Ivan, ainda criança, recebia uma educação incomum para um príncipe russo. Tutores o introduziram às correntes humanistas que chegavam da Europa Ocidental e Central, moldando-o como um governante com visão modernizadora. Esse período de regências turbulentas terminou em janeiro de 1547, quando Ivan, aos 16 anos, foi solenemente coroado no Kremlin de Moscou, na Catedral da Dormição. A cerimônia, uma fusão de tradições ortodoxas e símbolos de um novo tempo, marcou não apenas sua maioridade, mas o início de uma era em que Moscóvia, sob seu comando, se transformaria no coração de um império.
A coroação de Ivan em 1547 não foi um mero ritual de passagem, mas um ato carregado de simbolismo histórico, ecoando a queda de Constantinopla em 1453 e reafirmando Moscóvia como a herdeira espiritual do Império Bizantino. A cerimônia, embora profundamente enraizada na ortodoxia grega, também bebeu das tradições mongóis e asiáticas, um reflexo da própria Rússia, terra de confluência entre Oriente e Ocidente, onde o passado eslavo se entrelaçava com as influências das estepes. Enquanto muitos jovens monarcas ao longo da história foram meros fantoches nas mãos de regentes e cortesãos, Ivan, ainda adolescente, deixou claro que não seria um deles. Sem romper abruptamente com os homens que haviam governado durante sua menoridade, ele os destituiu gradualmente do poder, reduzindo a influência dos boiardos e centralizando a autoridade em suas mãos. Até o final da década de 1540, o jovem czar já exercia controle absoluto sobre o Estado, adotando um título que selaria seu legado, czar de toda a Rússia. Embora alguns historiadores atribuam a Ivan a primazia desse título, a verdade é que seu avô, Ivan III, já o havia utilizado esporadicamente em correspondências no século XV. Mas foi Ivan IV quem o elevou à condição de símbolo incontestável de poder, uma declaração de que Moscóvia não era apenas um principado entre muitos, mas o centro de um império nascente. A palavra czar, derivada do eslavo tsar, que por sua vez remonta ao latim César, era uma herança direta do Império Romano, um elo com a grandiosidade de Augusto e a autoridade dos Césares. Ao assumi-lo, Ivan não apenas reivindicava a sucessão de Bizâncio, mas também se colocava na linhagem dos grandes conquistadores da história. Daquele momento em diante, até a Revolução de 1917, os governantes russos carregariam esse título como um manto de poder divino, mesmo que sua aplicação prática evoluísse com o tempo. Paralelamente à consolidação de sua imagem imperial, a corte de Ivan começou a adotar os ornamentos do poder absoluto. Um visitante que adentrasse o Kremlin na década de 1560 seria recebido por um espetáculo de opulência calculada, o czar, sentado em um trono esculpido em marfim e osso de morsa, ornamentado com cenas do Antigo Testamento e motivos da mitologia eslava, usando sobre a cabeça a coroa de Kazan, uma peça de ouro cravejada de gemas inestimáveis. Cada detalhe, desde os frescos nas paredes até os rituais de audiência, era projetado para transmitir uma mensagem inequívoca. Ivan não era apenas um governante, mas um soberano ungido cujo reinado marcaria uma nova era. No entanto, o início de seu governo foi abalado por uma crise que testaria sua capacidade de liderança. Em 24 de junho de 1547, quando Ivan mal havia assumido as rédeas do poder, Moscou foi consumida por um incêndio de proporções catastróficas. Naqueles tempos, antes da eletricidade e dos sistemas modernos de combate a incêndios, as cidades de madeira eram presas fáceis das chamas, especialmente no verão, quando o calor secava tudo ao redor. Mas o grande incêndio de Moscou não foi um desastre comum, iniciou-se perto do centro urbano e se transformou em um pesadelo quando atingiu o arsenal do Kremlin, detonando os depósitos de pólvora. A explosão subsequente espalhou fogo como um rastro de destruição, arrasando metade da cidade e desalojando cerca de 70 mil pessoas, quase metade da população. Mais de 2,5 mil vidas foram ceifadas nas chamas, e a devastação alimentou um levante popular contra a família Glinsky, tios maternos de Ivan, acusados de negligência durante sua regência. Yuri Glinsky, um de seus membros, foi linchado nas ruas, vítima da fúria de uma população que buscava culpados. Embora o czar tenha conseguido restaurar a ordem, o episódio deixou marcas profundas, tanto na cidade quanto em sua própria trajetória. Moscou se reconstruiu com rapidez surpreendente, mas o fogo não seria o único desafio a marcar o reinado de Ivan. Nos anos que se seguiram à coroação, sua vida pessoal conheceu uma rara estabilidade, em grande parte graças a seu casamento com Anastasia Romanovna, filha de Roman Yurievich Zakharin, um nobre influente da corte. A união, celebrada em 1547 quando ambos eram pouco mais que adolescentes, começou como uma aliança política, mas floresceu em um casamento genuinamente afetuoso. Anastasia, talvez apenas um ano mais velha que o czar, lhe deu 6 filhos: Ana, 1548, Maria, 1551, Dmitri, 1552, Ivan, 1554, Eudóxia, 1556, e Teodoro, 1557. A tragédia, no entanto, não poupou a família. 4 das crianças morreram ainda na infância, deixando apenas os 2 filhos mais novos, Ivan e Teodoro.
O golpe final veio em 1560, quando Anastasia faleceu aos 30 anos, possivelmente envenenada, embora não haja provas concretas para sustentar a suspeita. Sua morte marcou um ponto de inflexão no reinado de Ivan. Sem a influência moderadora da esposa, seu caráter se endureceu, e os anos 1560 assistiriam à emergência de um governante cada vez mais implacável. Mas antes que a sombra da tirania se estendesse sobre seu legado, os primeiros anos de Ivan foram marcados por reformas que buscavam modernizar o Estado russo. O Sudebnik de 1550, uma revisão e expansão do Código Legal promulgado por seu avô em 1497, foi um divisor de águas. Enquanto a versão anterior privilegiava os interesses da nobreza e da Igreja, o novo documento fortaleceu as instituições estatais nascentes, o sistema judicial, os embriões de um parlamento russo e as estruturas de governo local, que haviam se desenvolvido à medida que Moscóvia anexava territórios como Novgorod e Tver. Uma de suas inovações mais significativas foi conceder às autoridades locais maior autonomia para determinar quais suspeitos poderiam ser detidos, descentralizando parcialmente o poder punitivo. Ao promulgar essas mudanças tão cedo em seu reinado, Ivan sinalizava que sua visão para a Rússia ia além da mera continuidade dinástica. Ele aspirava a um Estado mais eficiente, mais centralizado e, acima de tudo, mais poderoso. As reformas não se limitaram ao âmbito jurídico. Em 1551, sob sua supervisão e a do metropolitano Macário, o Concílio dos 100 Capítulos, Sotoglav Sobor, reuniu-se em Moscou para redefinir os rumos da Igreja Ortodoxa Russa. O evento não foi apenas um ajuste doutrinário, mas uma afirmação de que, sob Ivan, até a espiritualidade deveria servir aos desígnios do Estado. A Igreja, tradicionalmente um bastião de autonomia, viu-se cada vez mais subordinada ao poder czarista, um padrão que se repetiria nos séculos seguintes. Essas medidas juntas revelavam um governante que nos primeiros anos equilibrava a ambição imperial com uma genuína vontade de reforma. O problema é que, como a história mostraria, esse equilíbrio não duraria. Entre 1542 e 1563, Ivan IV não se limitou a reinar sobre a Rússia, ele redefiniu o próprio lugar da Igreja Ortodoxa no destino do país. Ao convocar o Concílio dos 100 Capítulos, não estava apenas presidindo uma assembleia eclesiástica, estava se consolidando como a autoridade suprema sobre a fé russa, um título que ostentaria por mais de 2 décadas. Nesse fórum, cada detalhe do ritual ortodoxo, desde a veneração dos ícones até a conduta dos clérigos, foi dissecado, ajustado e, quando necessário, reformulado. Não era uma coincidência que, enquanto a Europa Ocidental se dilacerava nas guerras de religião, com protestantes e católicos se enfrentando em nome de interpretações divergentes da cristandade, Ivan agia com uma determinação quase profética: evitar que a Rússia mergulhasse no mesmo abismo. As discussões no concílio ecoavam os debates que inflamavam o continente: a idolatria dos ícones, a corrupção do clero, a pureza dos rituais, mas com uma diferença crucial. Aqui as reformas não nasciam de uma ruptura violenta, e sim de uma mão firme que, ao mesmo tempo, honrava a tradição e a moldava aos propósitos de um império em ascensão. Ivan não queria uma igreja dividida, queria uma igreja útil. Uma instituição que, em vez de desafiar o czar, reforçasse sua legitimidade divina perante o povo. E assim, enquanto Lutero e Calvino quebravam altares na Europa, Ivan reconstruía os seus literalmente. Porque se a fé era um instrumento de poder, a pedra e o mármore eram seu testamento. Moscou, até então uma cidade de palácios de madeira e ruas lamacentas, começou a se transformar sob seu comando em um símbolo vivo da grandeza russa. Muitos dos monumentos que ergueu foram reduzidos a escombros por Napoleão ou pelas bombas da Segunda Guerra, mas o que sobreviveu, como a Catedral de São Basílio, é suficiente para atestar sua visão. Aquela explosão de cores e formas na Praça Vermelha não era apenas uma igreja, era uma declaração. 9 cúpulas como chamas ascendendo ao céu, 9 capelas unidas em um só corpo, uma fusão audaciosa de Bizâncio, Oriente e Renascimento italiano, obra de mestres gregos e italianos recrutados para dar forma ao sonho de um czar. Era o triunfo de um homem que entendia que o poder não se mede apenas por exércitos ou leis, mas pela capacidade de inscrever sua marca na memória dos séculos. E se seu avô e seu pai haviam plantado as sementes dessa transformação, foi Ivan quem colheu os frutos e os regou com ambição. Enquanto a Europa Ocidental se afogava em sangue por causa de dogmas, ele construía uma capital que pela primeira vez ousava rivalizar com as cortes de Viena, Paris ou Madrid. Mas o verdadeiro golpe de gênio de Ivan não foi erguer catedrais, e sim derrubar muralhas, não as de pedra,
mas as que isolavam a Rússia do resto do mundo. Em 1530, quando nasceu, seu país era pouco mais que um nome exótico nos mapas europeus, um território vasto, mas atrasado, sem portos, sem rotas comerciais significativas, condenado à irrelevância. As culpas não eram poucas. O norte gelado e inóspito mantinha os portos do Báltico sob o controle de suecos, dinamarqueses ou poloneses. As rotas terrestres, quando existiam, eram um labirinto de principados hostis e estradas precárias. A Rússia de Ivan era uma fortaleza sem janelas para o mundo, até que os ingleses chegaram. Não por acaso, mas por desespero. A Europa do século XVI era um barril de pólvora. Os Habsburgo e os Bourbons se digladiavam, a Reforma havia dividido o continente e a Inglaterra, ainda uma potência secundária, buscava desesperadamente uma saída para seu isolamento comercial. Quando Colombo abriu as portas das Américas para a Espanha, os ingleses, sob Henrique VIII, tentaram seu próprio caminho. John Cabot atingiu a Terra Nova em 1497, mas o verdadeiro prêmio, uma rota para as riquezas da Ásia, seguia inalcançável. Foi então que na década de 1550, aventureiros como Richard de Chancellor e Hugh Villegugui partiram em busca da passagem do Nordeste, um atalho mítico pelo Ártico que ligaria a Europa ao Extremo Oriente. Não encontraram a passagem, mas encontraram a Rússia. Ao ancorarem no Mar Branco, em 1553, não sabiam que estavam prestes a escrever um novo capítulo da história. Em poucos anos, a Companhia de Moscóvia, a primeira sociedade anônima do mundo, seria fundada em Londres, e um fluxo constante de peles, cera e outros tesouros russos começaria a fluir para o Ocidente, enquanto livros, instrumentos científicos e ideias renascentistas faziam o caminho inverso. De repente, a Rússia não era mais um reino esquecido. Era um parceiro, um mercado, uma peça no tabuleiro europeu. E Ivan, o homem que tudo isso tornou possível, não era mais apenas um czar. Era o arquiteto de uma nação que pela primeira vez olhava para além de suas fronteiras, não como súdita, mas como rival. O progresso, no entanto, não chegava sem seu preço. Enquanto a imprensa já transformava cidades como Paris, Veneza e Londres em faróis do conhecimento desde meados do 400, Moscou permanecia um vazio tipográfico. Dublin, os Balcãs e até mesmo os confins da Irlanda haviam, pouco a pouco, sucumbido ao poder das letras impressas, mas a Rússia resistia. Foi somente em 1553, sob o comando direto de Ivan, que a Moscou Print Yard rompeu esse silêncio. Não por acaso, os primeiros frutos desse empreendimento foram obras sagradas, livros de horas, salmos, textos litúrgicos que reforçavam o vínculo entre o trono e o altar. Mas como em toda a Europa, a palavra impressa logo se tornou um campo minado. Nos anos 1570, à medida que o governo de Ivan endurecia, a censura se abateu sobre as prensas com uma ferocidade sem paralelos. O czar não permitiria que ideias dissidentes, ou pior, heréticas, corrompessem a unidade do seu império em construção. E que império era aquele? Ivan não estava apenas herdando o legado de seu avô, Ivan III, ele estava completando-o com uma ambição que beirava o messiânico. Os mongóis, aqueles senhores das estepes que por séculos haviam ditado os destinos da Rússia, agora tremiam diante de suas hostes. O Volga, a artéria vital que serpenteava rumo ao sul, não seria mais uma fronteira, mas uma estrada. E nas suas margens, os canatos tártaros, Kazan, Astracan, as hordas nogaicas, cairiam um a um como peças de um dominó geopolítico. A estratégia era tão ousada quanto calculada. Ivan não marchava sozinho. Ele forjou alianças com os caques das estepes pôntico-cáspias, aquelas aristocracias equestres que mesmo sob a sombra da Horda Dourada, jamais haviam se curvado por completo. Com eles a seu lado, Kazan caiu em 1552, selando a segurança do flanco sudeste e livrando a Rússia das incursões que por gerações haviam queimado suas aldeias e escravizado seus homens. Mas Ivan não se contentaria com meia vitória. Entre 1554 e 1556, suas legiões desceram como uma tempestade sobre o Mar Cáspio. A Horda Nogaica, senhora das terras onde hoje se estende o Cazaquistão, foi esmagada. Astracan, a joia estratégica na foz do Volga, tornou-se russa, e com ela, o controle sobre as rotas que ligavam a Europa às riquezas do Oriente. Foi ali, nas águas salobras onde o rio se encontra com o Cáspio, que a Rússia descobriu um novo ouro, o caviar. Os esturjões em cardumes tão densos que diziam obscurecer as águas, transformaram Astracan em um império dentro do império, um entreposto onde o luxo e o poder se fundiam. Uma fortaleza foi erguida para garantir que aquele portal para o Cáucaso jamais voltasse a ser disputado. Em menos de 2 décadas, Ivan havia reescrito o mapa.
O Mar Cáspio, outrora um lago muçulmano, agora refletia as cúpulas douradas das igrejas ortodoxas. Mas o sul não era seu único horizonte. Em 1568 a Rússia deu o passo que a lançaria em um conflito de séculos, a Primeira Guerra contra os otomanos. O sultão Selim II, senhor de um império que se estendia de Budapeste a Bagdá, sonhava em expulsar os russos do Baixo Volga. Um erro fatal. As legiões turcas, acostumadas a vitórias fáceis, esbarraram em uma resistência que não esperavam. Quando recuaram, o inverno russo, aquele aliado implacável, fez o resto. Milhares de janízaros, a elite dos exércitos otomanos, congelaram em meio à neve, seus corpos espalhados como advertência aos que ousassem desafiar Moscou. Astracan permaneceu russa. E pela primeira vez em décadas, foi um soberano cristão quem infligiu uma derrota humilhante ao Leviatã otomano. Mas a ambição tem seu preço. Enquanto Ivan celebrava suas vitórias no Cáspio, outro inimigo se movia nas sombras. Os tártaros da Crimeia, herdeiros da mesma estirpe mongólica que um dia havia ajoelhado a Rússia, não aceitariam passivamente o cerco a seus domínios. Em 1571, Devleri Giray, seu Khan, desferiu um golpe que ecoaria como um trovão. 40.000 homens, tártaros, turcos e janízaros, avançaram pelo Volga, contornaram as defesas russas e caíram sobre Moscou como uma praga. Não foi uma batalha. Foi um incêndio. No dia 24 de maio, as chamas, alimentadas por ventos traidores, devoraram a cidade que Ivan havia reconstruído após o desastre de 1547. O Kremlin resistiu, mas os subúrbios viraram cinzas. Quando os invasores se retiraram, deixaram para trás uma capital carbonizada e uma lição amarga. Mesmo os impérios mais poderosos podem ser reduzidos a escombros em um único dia de fúria. Os estragos foram tão devastadores que os historiadores ainda hoje se dividem sobre o número exato de vítimas, mas as estimativas mais conservadoras falam em dezenas de milhares de mortos. Moscou não seria reduzida a um esqueleto carbonizado dessa forma novamente até 1812, quando Napoleão Bonaparte marchou sobre a cidade e os próprios russos atearam fogo a ela para que nada caísse nas mãos dos franceses. Assim, a capital que Ivan herdara nos anos 1530 era irreconhecível quando seu reinado terminou. Não por acaso, em menos de 3 décadas, Moscou ardeu 2 vezes em chamas catastróficas, primeiro em 1547, depois em 1571, e a cada vez teve de renascer das cinzas. Mas há um capítulo de seu governo que, embora pouco celebrado, redefiniu o curso da história, a expansão russa além dos Urais, rumo àquilo que hoje chamamos de Sibéria. Quando Ivan subiu ao trono como o primeiro czar, a Moscóvia não passava de um principado modesto, centrado em sua cidade-muralha, com alguns domínios esparsos ao sul, ao longo do Volga. Sim, já existiam aventureiros ousados que se arriscavam a leste, em direção às montanhas geladas e às tundras infinitas da Sibéria, mas não havia um projeto de conquista, apenas expedições isoladas quase lendárias. Foi sob Ivan, e especialmente em seus anos finais, que esse avanço ganhou forma sistemática. E assim começou a construção do maior império territorial que o mundo já conheceu. Tudo mudou em 1580 quando uma força de pouco mais de 500 cossacos, guerreiros montados, forjados nas estepes do Pôntico Cáspio, atravessou os Urais, a imensa barreira natural que se estende das margens setentrionais do Mar Cáspio até o Círculo Polar Ártico. À frente deles, Yermak Timofeyevich, um homem cuja ambição era tão feroz quanto as paisagens que desafiava. Seu alvo, o Kanato de Sibir, um reino tártaro ao norte do atual Cazaquistão, herdeiro do império de Gengis Khan e ainda dominado por senhores da guerra descendentes dos mongóis. Os choques foram inevitáveis. Entre 1581 e 1582, os homens de Yermak travaram batalhas sangrentas contra os Kumyko, um povo turcomano, e outros clãs locais. A vitória russa não foi imediata nem indolor, mas foi irreversível. Em 1585, ano da morte de Yermak, afogado, ironicamente em um rio siberiano, enquanto tentava escapar de uma emboscada, a fortaleza de Kazlik já estava sob controle moscovita. 2 anos depois, nascia Tobolsk, o primeiro entreposto permanente além dos Urais. Era o pontapé inicial de uma marcha que não pararia até o Pacífico. Meio século depois, os cossacos atingiriam a península de Kamchatka. No século seguinte, cruzariam o Estreito de Bering e pisariam na América, a Alasca. Ivan, é verdade, não viveu para ver tão longe. Mas foi sob seu cetro que a Rússia deixou de ser um reino europeu entre outros e se tornou uma potência transcontinental, estendendo seus tentáculos sobre 11 fusos horários. Um legado que hoje ainda molda o mapa do mundo.
E no entanto, enquanto seu império se expandia para leste, o próprio Ivan se desintegrava por dentro. A morte de sua primeira esposa, Anastasia Romanovna, em 1560, marcou o início de um declínio pessoal tão abrupto quanto as chamas que consumiram Moscou. Anastasia havia sido sua âncora, uma voz de moderação em meio à paranoia crescente do czar. Sem ela, Ivan mergulhou em um turbilhão de casamentos e desvarios que escandalizariam até os mais cínicos cortesãos europeus. Sua segunda esposa, Maria Temryukovna, uma nobre das estepes do Cáucaso, possivelmente de origem pagã, não apenas falhou em acalmá-lo como, segundo crônicas da época, alimentou suas piores tendências. Foi durante seu casamento, entre 1561 e 1569, que Ivan instituiu a Oprishchina, a primeira polícia secreta da Rússia, um aparato de terror que se tornaria uma sombra permanente sobre o Estado russo nos séculos seguintes. Quando Maria morreu, em 1569, rumores de envenenamento circularam, embora nenhuma prova tenha sobrevivido. Seja como for, sua influência foi letal. O que se seguiu foi uma sucessão de uniões cada vez mais grotescas. Em 1571, Ivan casou-se com Marta Sobakina, e a enviou à cova, ou a um convento. As fontes divergem após apenas 2 semanas. Anna Koltovskaya, sua quarta esposa, durou 2 anos antes de ser repudiada por infertilidade. As que vieram depois mal mereceram o título de esposas. A Igreja Ortodoxa, horrorizada, recusou-se a abençoar mais uma só cerimônia. Historiadores ainda debatem se Ivan teve 4, 7 ou 8 mulheres, ou se as últimas foram pouco mais que concubinas descartáveis. O que não há dúvida é que nos anos 1570, o czar já não era um governante, mas um espectro de si mesmo, um homem cujo gênio e loucura se confundiam em proporções iguais. E foi nesse estado de delírio que surgiu uma das anedotas mais surreais de seu reinado, a suposta proposta de casamento à rainha Elizabeth I da Inglaterra. A rainha virgem, que jamais se casara, recebia súplicas de pretendentes desde lordes ingleses até príncipes franceses. Mas um czar russo? Em 1582, quando Elizabeth já havia ultrapassado a idade de ter herdeiros, boatos, nunca comprovados por documentos oficiais, sugerem que Ivan, por meio de mercadores diplomatas, teria sondado a possibilidade de uma união. Os ingleses, é claro, devem ter recebido a ideia com uma mistura de espanto e desdém. Afinal, aos olhos da corte londrina, Ivan era pouco mais que um bárbaro asiático, um autocrata cujos excessos lembrava demais o próprio Henrique VIII, pai de Elizabeth. A ironia não poderia ser maior: 2 monarcas obsessivos, cada um a seu modo, unidos pelo mesmo demônio da instabilidade matrimonial. Quanto à aparência de Ivan, o mistério persiste. O único retrato contemporâneo que resta, uma gravura tosca no Apostol de 1564, o primeiro livro impresso da Rússia, revela pouco. Descrições posteriores, porém, pintam um homem de traços marcadamente asiáticos, rosto largo, ossos proeminentes, olhos penetrantes que pareciam herdar algo dos antigos senhores mongóis. Não por acaso, após séculos de domínio tártaro, o sangue da estepe corria nas veias da nobreza russa. Seu olhar, diziam, era ao mesmo tempo hipnótico e aterrador, como de um homem que havia visto demais, queimado demais, e ainda assim não conseguia parar. Os retratos da época capturam um homem de barba espessa e imponente, como ditava a moda na Europa do início da Idade Moderna, e em especial na Rússia, onde a barba não era apenas um adorno, mas um símbolo de autoridade e piedade. Para além da imagem, a ciência moderna revelou algo ainda mais impressionante. Os restos mortais de Ivan atestam que ele era um gigante para os padrões do século XVI. Com quase 2 metros de altura e um corpo esculpido pela força bruta de um guerreiro, seu porte físico, próximo dos 90 quilos, mas em músculos densos, devia impor respeito antes mesmo que abrisse a boca. Não era um homem comum, e seu intelecto comprovava isso. Culto, letrado e surpreendentemente refinado para um monarca de sua época, Ivan dominava não apenas a arte da guerra, mas também a da palavra. Escrevia poesia, compunha hinos religiosos e, acima de tudo, era um mecenas das artes, patrocinando o florescimento cultural de uma Rússia que ainda engatinhava para sair das sombras medievais. Nos primeiros anos de seu reinado, esse lado racional e até mesmo equilibrado, embora nunca pacífico, ainda prevalecia. Violência? Sim, ele não a temia. Confrontos? Encarava-os de frente. Mas havia uma lógica por trás de seus atos, uma estratégia que, por mais dura que fosse, não havia ainda descambado para o delírio. Até que os anos 1560 chegaram. E com eles, a queda. O que transformou Ivan, o promissor, em Ivan,
O terrível não foi um único evento, mas uma tempestade perfeita de traumas, paranoias e uma corte que, como um ninho de víboras, alimentava-se de intrigas e sangue. O golpe mais cruel veio em 1560 com a morte de Anastasia, sua primeira esposa e a mulher que, segundo crônicas, era seu único refúgio em um mundo de facas nas costas. A suspeita de envenenamento, nunca comprovada, mas sempre murmurada, corrói o que restava de sua sanidade. Se antes ele desconfiava, agora enxergava conspirações em cada sombra, traição em cada olhar. A corte russa, já um campo minado de facções rivais que esmagavam uns aos outros sem piedade, tornou-se, em sua mente, um pântano de serpentes onde todos nobres, clérigos, generais tramavam sua ruína. E Ivan, que desde criança fora um fantoche nas mãos dos boiardos, que vira seu pai morrer envenenado, que crescerá entre golpes de estado e purgas, já não tinha mais nada a perder. A morte de Anastasia foi o estopim. O homem que restou não era mais um estrategista frio, mas um tirano consumido pela fúria, convencido de que só a aniquilação total de seus inimigos, reais ou imaginários, poderia salvar a Rússia. E ele faria isso sozinho. Em 1565, o jogo virou. Ivan, mestre da manipulação, arquitetou um teatro de terror psicológico, retirou-se para Alexandrovskaya Sloboda, a mais de 120 quilômetros de Moscou, e de lá enviou uma mensagem bombástica aos boiardos, anunciava sua abdicação. O pânico se instalou. Sem um czar, a Rússia mergulharia no caos. Mas era tudo uma armadilha. Quando os nobres, desesperados, suplicaram seu retorno, Ivan impôs suas condições, poderes absolutos para perseguir traidores, confiscar suas terras e esmagar qualquer resistência. Não era uma negociação, era um ultimato. E assim nasceu Oprishchina, o mecanismo que transformaria a Rússia em um pesadelo. Oficialmente era a guarda pessoal do czar, criada para proteger a família real de supostos envenenadores na corte. Na prática, uma polícia secreta com poderes judiciários, uma máquina de terror que respondia apenas a Ivan. Entre 1565 e 1572, milhares de nobres, desde os mais poderosos príncipes até pequenos proprietários de terras, foram arrastados para prisões, torturados, executados ou despojados de tudo. Alguns foram forçados a marchar centenas de quilômetros no rigor do inverno russo sem mantos, sem comida, como gado condenado. Outros simplesmente desapareceram. Mas o ápice da barbárie ainda estava por vir. Em janeiro de 1570, uma suspeita de traição entre clérigos de Novgorod, cidade rica, orgulhosa, quase independente, detonou o que se tornaria um dos maiores massacres da história russa. O que começou como uma investigação rapidamente se transformou em uma carnificina. Durante semanas, as tropas de Ivan saquearam, estupraram e assassinaram. Quando o inverno de 1570 chegou ao fim, estimava-se que entre 10.000 e 60.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, jaziam mortas. Novgorod, outrora um farol de comércio e cultura, foi reduzida a cinzas e sangue. E Ivan observava tudo com um sorriso gelado, convencido de que estava purgando a terra dos inimigos de Deus. O terror havia se tornado seu reino, e o pior ainda estava por vir. Mas enquanto Ivan mergulhava a Rússia em seu próprio inferno, seus inimigos no Ocidente se organizavam. O ano de 1569 marcou um ponto de virada. A União de Lublin uniu formalmente o Grão-Ducado da Lituânia e o Reino da Polônia, forjando a poderosa República das Duas Nações. À frente desse gigante militar estava Stefan Batory, o antigo Grão-Duque da Lituânia, agora um comandante implacável nas fileiras polonesas. O equilíbrio de forças se rompeu, e pela primeira vez Ivan sentiu o solo tremer sob seus pés. Até o final da década de 1570, a Rússia recuava. Em 1579, Polotsk, joia estratégica nas mãos russas, caiu diante das forças polono-lituanas. 2 anos depois, em 1581, Batory cercou Pskov, uma fortaleza dentro do próprio território russo, como um punhal cravado no coração do Império de Ivan. Enquanto isso, os suecos, aproveitando a fraqueza russa, arrancaram de volta cada palmo de terra que Ivan havia conquistado na Livônia. O sonho do czar, dominar a costa báltica e transformar a Rússia em uma potência marítima, desmoronava como areia entre os dedos. A realidade era amarga. Depois de décadas de guerra, de sangue derramado e de cidades reduzidas a escombros, Ivan viu-se obrigado a sentar à mesa de negociações. A paz com a Suécia em 1583 foi um golpe final. Os suecos saíram vitoriosos, arrebatando grande parte da Livônia das mãos dinamarquesas, que, afundadas em crises internas, não tinham forças para resistir. A Guerra da Livônia, o grande projeto expansionista de Ivan,
terminava em fracasso retumbante. O czar que sonhara com um império estendido até o Báltico teve de engolir a derrota. A Rússia não só não avançara, como agora via seus inimigos mais fortes do que nunca. E então, em 1584, a morte chegou. Não com aviso, não com uma longa agonia, mas de forma súbita, como um golpe de machado. No dia 28 de março, com apenas 53 anos, uma idade precoce para um homem que reinará por mais de meio século, Ivan o Terrível desabou. Alguns dizem que estava jogando xadrez com Bogdan Belsky, um de seus últimos aliados de confiança, quando o fim o alcançou. A cena, imortalizada em tintas dramáticas pelo pintor Ilya Repin em 1885, mostra o czar caído sobre o tabuleiro, as peças espalhadas como os restos de seu império. Romântico? Talvez. Verdadeiro? A história sussurra, mas não confirma. Seu corpo foi levado à Catedral do Arcanjo, em Moscou, onde repousaria entre os czares que o precederam. Mas a Terra não guardaria seus segredos para sempre. Em 1963, cientistas soviéticos exumaram seus restos, buscando respostas. Não encontraram veneno, suspeita que perseguia sua memória há séculos, mas sim os rastros de uma doença degenerativa. Seus ossos revelavam um homem cada vez mais imobilizado nos últimos anos, possivelmente vítima de um distúrbio musculoesquelético grave. E havia mais, indícios de uma disfunção no lobo temporal, uma condição que hoje, sabem os médicos, pode desencadear violência extrema, paranoia e até convulsões. Seria esse o verdadeiro demônio de Ivan? Um cérebro doente, condenando-o a um reinado de terror que nem ele mesmo poderia controlar? A ciência não dá certezas, apenas pistas. E assim Ivan o Terrível permanece um enigma, um gigante que ergueu a Rússia, mas também o carrasco que a afogou em sangue. Sua morte não trouxe paz. Pelo contrário, abriu as portas do caos. Seu filho Teodoro I herdou um trono, mas não a força para ocupá-lo. Um homem frágil, introvertido, mais afeito às orações do que às batalhas, Teodoro delegou o poder a Boris Goduno, seu cunhado, um regente ambicioso que governou nas sombras. A Rússia, acostumada ao punho de ferro de Ivan, agora cambaleava sob a suspeita de que seu czar era pouco mais que uma marionete. E quando Teodoro morreu, em 1598, sem deixar um herdeiro legítimo, o último fio que sustentava a dinastia Ruríkida se rompeu. O que veio depois foi o tempo das dificuldades, uma era de fome, invasões e traições que duraria até 1613. A República das Duas Nações, sentindo o cheiro da fraqueza, avançou sobre territórios russos. Dentro das fronteiras, pretendentes ao trono surgiam como cogumelos após a chuva, falsos Dimitris, nobres ambiciosos, aventureiros, cada um disputando o título de czar em um jogo sangrento de poder. Só quando Miguel Romanov, em 1613, conseguiu consolidar sua posição, a Rússia começou a se reerguer das cinzas. Ironias da história, foi sobre os alicerces de Ivan, seu expansionismo, sua visão imperial, sua brutalidade, que os Romanov construíram um império que duraria até 1917. Ele sonhara com uma Rússia grande demais para ser ignorada. Eles a tornaram realidade. Ivan IV foi um paradoxo vivo, o construtor e o destruidor, o visionário e o louco, o czar que poderia ter sido grande, não fosse pela sombra que o consumiu. O terrível, um epíteto que ecoa como uma maldição. Mas será que a história o julga com justiça? Afinal, foi ele quem estendeu as fronteiras russas até o Volga, quem lançou as bases da colonização da Sibéria, quem transformou Moscóvia de um principado regional em um estado que ousava desafiar a Europa. Ou será que o título é merecido, gravado a fogo em cada cidade queimada, em cada vida ceifada por sua paranoia? A verdade, como sempre, está no sangue e nas cinzas. Ivan não foi apenas um monstro, foi um homem do seu tempo, um tempo em que a grandeza se media em corpos empilhados e reinos conquistados. E se hoje a Rússia olha para trás, vê nele tanto o pai quanto o algoz. Um legado que, como o próprio czar, recusa-se a ser enterrado.